Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje a gente vai falar sobre magnésio. Magnésio é um nutriente incrível, um mineral muito importante para a nossa saúde. E eu estava lendo um estudo aqui muito interessante publicado nos Estados Unidos, mostrando que mais de 50% dos americanos consomem menos magnésio do que deveriam. Então, muito importante a gente perceber que grandes são as chances da gente, no Brasil, também estar consumindo baixas quantidades de magnésio, principalmente pela atual deficiência de magnésio nos solos utilizados para o cultivo no Brasil. Por quê? Porque, geralmente, a gente utiliza o mesmo solo para o cultivo de um vegetal e as pessoas que plantam, né, quem cultiva esses vegetais, não repõe o magnésio, porque não é essencial para você criar um vegetal bonito. Embora seja muito importante para a nutrição, não é essencial um vegetal bonito, por isso não se repõe o magnésio. Existem algumas áreas do Brasil que eles estão utilizando o pó de rocha justamente para repor não só magnésio, mas 80 minerais muito importantes também para a nossa saúde. Então, o pó de rocha pode ser utilizado como um estímulo natural, um fertilizante natural que pode ajudar no solo e também é muito importante para a nossa saúde. E aqui nesse vídeo de hoje, aqui tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, a gente vai convidar um grande amigo meu, o professor André Cruel, aqui para participar e a gente vai falar um pouquinho sobre magnésio e os benefícios do magnésio para a sua saúde. Então, não só benefício na área de controle da dor, de inflamação, de diminuição de desgaste das articulações, mas também outros benefícios gerais da saúde. Deixa eu ver como é que eu convido aqui. Doutor André Cruz, eu vou convidar ele aqui para entrar aqui. Vamos ver aqui, ó. Invite. Ok. Convidado. Convidei ele para entrar aqui no Instagram. Vamos esperar ele entrar aqui no Instagram e a gente já convida também aqui no Torazini! YouTube. E aí, meu Ah, amigão? agora sim, então, muito bem-vindo, professor André Cruz, meu Muito grande amigo, obrigado. que a medicina regenerativa me deu, professor André Cruz, né, que está ensinando muitos médicos no Brasil a prática da medicina regenerativa e que tem um dos canais que mais cresce aí no YouTube falando de artrose, que é o famoso canal da artrose. Se você está no meu Muito canal, obrigado. não segue aí no canal da artrose, vai lá seguir, que ele tem quantas lives? Já mais 120 lives? Essa nosso compromisso aqui vai ser numerado com o número 129, pois eu vou deixar lá tranquilo. 129 lives. É muita live. E o primeiro vídeo daquele canal foi o professor Gabriel Azini que fez. E a ele eu sou muito grato, é um grande amigo, uma grande inspiração. E eu pedi a ele, Gabriel Azini, que, poxa, relembrasse alguns tópicos sobre suplemento, pois os pacientes perguntam muito na minha clínica, né? E tenho certeza que o pessoal online fala muito contigo, quer saber muito, né, sobre os suplementos. E a gente tem falado. A outra vez que a gente falou, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre ômega 3, né? Que tem diversos vídeos no canal do professor Azini, mas sempre vale a pena a gente relembrar. E aí nós pedimos, né, Azini? Te lembra nos comentários? Põe aí o que você quer de próximo. E E aí muita o gente pessoal falando falou magnésio, né? magnésio. Eu disse, poxa, vou falar com o grande especialista brasileiro em suplemento, né? Não é o único, mas é um dos maiores e tem um canal fabuloso que todo mundo aproveita. E nós vamos falar sobre magnésio hoje, né, Azini? E antes de começar essa conversa, eu já quero que todo mundo que está presente responda se já utilizou algum tipo de magnésio como suplemento. Eu estou com o meu aqui e eu quero saber se você já utilizou algum suplemento de magnésio e quero saber mais. Qual foi o tipo? Foi cloreto de magnésio, magnésio glicina, treonato, dimalato, Muito citrato de legal. magnésio? Então, são muitos. Orotato, tem muito tipo de magnésio. A gente vai conversar, dar uma pincelada em tudo isso hoje, mas eu quero saber qual magnésio você já usou. Desde o cloreto, que é aquele pozinho que a gente bota na água, até os magnésios
quelados, que são os de maiores absorção, com um resultado mais rápido e duradouro, né? Então, Hoje, muito obrigado pela a sua participação aqui. Vamos discutir um pouquinho e alegria. ficar ligado aqui nas perguntas. O pessoal quer que responda as perguntas. Honradíssimo aqui com o convite, e eu quero dizer que eu tenho um grupo de WhatsApp que eu reúno ali, né? Quem segue, alguns amigos, né? E aí eu fiz essa enquete hoje de tarde, preparando para a nossa live de hoje. E aí os amigos, olha, mais da metade das pessoas não usa, né? E a primeira pergunta que nos fizeram foi o seguinte, olha lá atrás, qual o exame que identifica? Eu vou ajudar nessa resposta e o doutor Azini corrija se achar que deve, né? Tipicamente, quando você pede um exame normal de magnésio, lá o médico pede, né? Magnésio no soro, ele muitas vezes tem um resultado normal, ele está equilibrado, isso para o paciente pode ser desapontador. Então, você tem que olhar a medida do magnésio dentro da hemácia, dentro do eritrócito. Essa vai ser a mais fidedigna. Então, é o magnésio eritrocitário, né? Não quer dizer, né, que, enfim, todo mundo vai fazer esse exame, principalmente quem está com mais suspeita. Na dúvida, você vá no seu médico, né, e debata com ele a necessidade disso, né? Mas é a forma mais fidedigna da gente ver ou controlar, ver como é que está indo com o tratamento. Então, em alguns casos, eu peço, não é universal, não é para todo mundo, mas vários eu peço, e tem uma limitação, infelizmente, que é um exame um pouquinho mais caro, e aí nem todo convênio de saúde vai cobrir, né? Mas quem tiver a disponibilidade para fazer esse exame, aí é interessante para saber como é que está indo, né, os seus níveis de magnésio. É por aí, né, Azine? Excelente, excelente explicação. Então, lembrar que o magnésio ele está principalmente presente dentro das células, como o professor Cruel falou. Então, o magnésio, desculpa, do sangue realmente não é o melhor magnésio para ver se você está deficiente. E a combinação que eu tenho com a nossa equipe, né, com a doutora Fabiana Góes, né, nossa nutricionista, é sempre através da alimentação do paciente, ela faz uma investigação e ela já sabe se o paciente está consumindo pouco magnésio ou boas quantidades de magnésio. Lembrar que, assim como a hemoglobina, que é a molécula que transporta oxigênio no nosso corpo, e é muito importante para a respiração das nossas células, a respiração das plantas depende da clorofila. E na hemoglobina, no centro da hemoglobina tem uma molécula de ferro. E no centro da clorofila tem uma molécula de magnésio. E a clorofila é que dá a cor verde aos vegetais. Então, quanto mais verde, quanto aquele verde mais escuro, maior quantidade vai ter de magnésio. Então, para começar a saber se você está consumindo magnésio, se você está consumindo vegetais com verde bem escuro. Claro que tem outros que não são tão verdes, né? O abacate é um verde mais claro, as sementes, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas também tem bastante magnésio, semente de abóbora e não são tão verdes, mas também tem boas quantidades de magnésio. É isso aí, professor? É isso aí. O Hatik Gulek diz que usa um magnésio efervescente e que se vende em tubos de 20 pastilhas. Não notou melhora nenhuma. É o seguinte, Hatik, tu tem que lembrar que isso é dentro de um contexto de saúde, né? Você tem que ver como é que está a sua alimentação, seu treino físico, as suas possibilidades. E essa é uma cereja no bolo, né? Não vai ser só isso, mas eu faço essa lembrança para que as pessoas entendam que você vai ver depoimentos de pessoas que melhoraram rapidamente de vários sintomas, mas também tem quem pode não sentir o efeito imediatamente. Então, isso é importante você saber que é uma coisa, né, que é típico de cada paciente, por isso é necessário que você possa consultar mesmo aí em Portugal, né? Você atende em Portugal também, Azine, Não, ou não não? atendo. O diploma de médico é reconhecido pela Faculdade de Porto também, mestrado integrado na Faculdade de Porto, mas nunca atendi lá. Já fui convidado. Muito. Talvez futuramente, se você vier para Portugal, a gente abre uma clínica de regenerativa. Nós temos vários, vários amigos, né, seguidores, pessoas muito atentas de Portugal, que nos mandam mensagens, né? Mas tu estava lá recentemente, né? Tu tivesse por Estava lá, lá há pouco cheguei tempo. agora cheguei no sábado agora, estava em Lagos, lá no Algarve, muito bom Portugal. E estou Coisa vendo aqui linda. resposta aqui, ó.
O pessoal falando aqui, ó, tomo treonato, dimalato, glicinato. Outro aqui, ó, para que serve o malato. O outro toma dimalato, cloreto de magnésio. Então, pessoal no YouTube, Facebook, muita gente já utilizando magnésio. E a gente vai falar um pouquinho, então, agora de alguns benefícios do magnésio. Eu queria começar falando de um benefício que eu tenho certeza que você também usa muito por causa desse benefício, que é de proteger as articulações, né? Não só as Sem dúvida. articulações, os ossos têm muito magnésio, né? E além disso, ele tem um poder anti-inflamatório. Então, a deficiência de magnésio, existem artigos muito interessantes mostrando que, por exemplo, o paciente com artrose de joelho, aqueles que têm níveis mais baixos de magnésio, têm mais dor e mais limitação da função, ou seja, ele tem mais limitação pela artrose, não consegue subir escada, caminhar muito pela deficiência de magnésio. Então, mesmo o nível de artrose, ele pode até ter mais dor. Por um dos motivos pode ser a falta de magnésio. É verdade. E lembrando que ele é muito importante na função muscular, quando relacionado muito à parte do relaxamento, se opondo muitas vezes à função do cálcio, né? O cálcio muito útil na contração e o magnésio também no relaxamento da musculatura, então isso é utilíssimo. Vocês já veem nos compostos, né, muitas vezes que seu médico recomenda, que estão disponíveis, que não é só mais cálcio, né? O magnésio ele já está associadinho ali nos compostos que podem ajudar, né, na própria ossificação, na própria saúde óssea, então vocês vão ver muitas vezes associado, né? Sobre alternativas para a saúde articular, muitas vezes a gente acaba preferindo um tipo ou outro, né? O bisglicinato é particularmente útil para quem tem dores articulares ou sofre, né, de problemas articulares. E, claro que há compostos bons que podem reunir mais tipos num composto só. Então, tá ali, ó, treonato, glicinato, bisglicinato, né, mesma coisa ali, ó. Então, são alternativas que são úteis, né? Então, como há características diferentes de absorção, solubilidade, ou que vão atuar melhor de um jeito ou de outro, por isso que a gente, às vezes, acaba recomendando compostos, né? Então, E o... só complementando, você falou do relaxamento muscular, e um problema de relaxamento muscular é a cãibra, né? Essa contração muscular involuntária, que pode ser a primeira coisa que acontece quando a gente tem cãibra, é falar, é potássio, precisa de potássio. E pode realmente a deficiência de potássio causar cãibra, é uma causa sim, mas o magnésio às vezes é esquecido, e a falta de magnésio também pode ocasionar cãibras musculares, seja na prática de atividade física ou até mesmo em repouso, né? eu falei ali da absorção, né? Você vai ver que há outros compostos que são mais simples, né? Você vai ter ali o cloreto de magnésio, que é bem mais barato, por exemplo, mais disponível, e só que nem sempre é tão absorvido, né? Então a pessoa já pode começar por ali, que é uma coisa mais tranquila, né? Mas muitas vezes não tem uma grande absorção e aí a pessoa pode ficar desapontada. Por isso que eu falei ali das cápsulas lá do Então, Hatchick, que aí tem que ver que nem sempre também está então resolvendo aquilo que imaginava, né? o Márcio Everton Trindade falou que estou usando o cloreto de magnésio, que é um custo-benefício excelente, que é aquele Bacana. pozinho que a gente compra, né, que é o cloreto de magnésio PA, que é para análise, que vem num sachêzinho, se dilui na água e pode ir utilizando. Sempre lembrar de guardar numa garrafa de vidro, né, tampar para não ser oxidado, né, e você pode utilizar aquilo diariamente antes de dormir. Claro, tem outros magnésios, uma absorção maior, que são os sais mais modernos, como o citrato de magnésio, e os quelados, que geralmente o professor Cru falou do bisglicinato, que é muito interessante para articulação, né, para proteção das articulações, e também tem um papel muito importante no estímulo da liberação de melatonina. Então, já vamos entrar em outro benefício do magnésio, que é o sono, né? Você O toma o seu sono. magnésio de noite De ou de noite, manhã? preferencialmente até por essa função do sono, né? Você falou aí desse estímulo, dessa ajuda que pode haver no sono, pelo relaxamento muscular, especificamente, eu prefiro mais à noite, né? Acho que um tema sempre que recorre aqui é
sobre a disponibilidade do magnésio, por que no Brasil também é importante tomar. Não sei se você já estava abordando esse assunto lá no começo, Azine, que o nosso solo não é tão rico e que poderia ser útil, né, para pessoas na população usar. Você falou isso lá no começo? Com certeza que nos Estados Unidos tem estudos mostrando de 50% a 60% da população com baixa ingestão de magnésio, e no Brasil provavelmente é a mesma E, coisa, né? e pela alimentação, sabe quem são os piores? Vou dizer para quem está nos assistindo, os adolescentes. O tipo de alimentação, se verificou em alguns estudos que até 75% dos adolescentes não ingerem a quantidade necessária ou útil, né, de magnésio, né? Então, isso é uma coisa que vale lembrar, né? Porque a dieta está toda tortinha, né? Está toda errada, né? Só junk food e muitas vezes não é. A pessoa não tem esse cuidado, né? Ó, o Treonato, estão te perguntando aqui, ó. A Leni aqui, que está lá em Roma, ó. Está lá em Roma, é isso mesmo? Tá lá em Roma. Olha ali, ó. Está lá em Roma. Ou esteve recentemente. Esteve recentemente em Roma, né? Ela tem um ali, o Gold Standard, né? Gold Standard, que é um blend, né? O Gold Standard Magnésio da Dox é um blend, que é o citrato, o dimalato e o glicinato. É um blend muito famoso, né? Muito utilizado no Brasil e de alto poder de absorção. Então, é uma dica muito boa. Então, outro benefício que muita gente esquece e, infelizmente, grande parte dos nossos pacientes regenerativos precisam também regular essa área, vou perguntar se você concorda comigo, é para o equilíbrio da glicose. E o magnésio, é isso mesmo, ele também ajuda a equilibrar os níveis de glicose no sangue, né? É muito útil, sem dúvida, né? Claro que as pessoas que tomam magnésio têm que ter atenção qual é o produto que tomam, né? Já citaram alguns. O manejo da hiperglicemia pode ser ajudado pelo uso do magnésio. Claro que não vai ser a única medida, né? Mas são coisas que são úteis também no dia a dia. Pode haver, sim, sem dúvida nenhuma, o uso reiterado, né? É importante usar, né, de modo persistente. Você não vai conseguir, numa dose só, fazer todo o truque, né? Mas quem usa de modo regular tem, sim, uma forma de controle melhor, né, da glicemia. E eu queria já perguntar se você gosta de conteúdo de saúde, quer que a gente venha fazer mais lives aqui sobre suplementos, sobre como se livrar das suas dores articulares, já curte esse vídeo, compartilhe essa live, que vai ajudar a gente a crescer, tanto o canal do Dr. Gabriel Azini, quanto o canal que mais cresce no Brasil, que é o canal da artrose, do professor André Crua. Então já curte aqui. E eu queria dizer que, longe de nós, por estar falando de magnésio, uma live específica de magnésio, passar a ideia que é um suplemento milagroso, que vai curar tudo que a gente está falando. Como a gente falou, o professor Cruel lembrou, isso faz parte de um contexto. E a suplementação, para começar, ela é cereja do bolo da alimentação. Uma alimentação ruim, uma alimentação inflamatória, não vai ser salva por uma suplementação perfeita e cara. E é muito mais caro, é muito mais barato você comer bem do que você suplementar bem. Comece por aí. Comece por aí. Pelo mais barato, pelo mais simples, que é a alimentação. Não adianta você comer Big Mac todo dia e tomar o seu magnésio achando que vai ter saúde. Não funciona desse jeito, infelizmente, né? Gostaria que funcionasse, a vida seria mais fácil. Seria. Olha só, tem uma pergunta bacana. Qual é o melhor magnésio para artrose? A gente acabou de falar. Né? O que ela glicina, bisglicinato, né? Artrite reumatoide também, de certa maneira, é esse, né? Que foi o que mais perguntaram. Né? Melhor magnésio para artrose voltou de novo. Treonato, pode falar um pouco do treonato aí, Azine? Conta aí para o pessoal quais são as tuas maiores indicações aí. Treonato ficou muito famoso depois que saiu um estudo mostrando que a passagem para ele, para dentro do cérebro, é maior quando comparado com outros magnésios. Então, quando você toma o magnésio treonato via oral, né, ou outros magnésios, o treonato é absorvido e passa em maiores quantidades para o seu cérebro. E no cérebro, o magnésio é de suma importância. Por quê? A gente sabe que o nosso cérebro corresponde a em torno de 2, 3% do nosso peso corporal. Só que ele consome mais de 20% da energia do nosso corpo. Ou seja, é um gastador de energia.
E o magnésio também é muito importante para o metabolismo da energia. A gente não usa como fonte de energia o carboidrato, a gordura que a gente está consumindo. Esse carboidrato, essa gordura, precisa ter transformada na nossa gasolina, no nosso combustível, que se chama ATP. E para ser esse ATP disponível para utilizar como fonte de energia, ele tem que se ligar ao magnésio. Se você desconectar o magnésio do ATP, não vai utilizar, o seu motor vai começar a morrer, falhar a sua energia, a memória começa a falhar, que é outro sintoma muito comum de falta de magnésio, né, professor? É verdade. Olha só que bacana, ó. Eu queria saber se o magnésio pode usar só, ou tem que ser junto à vitamina D, o ômega 3 ou o K2. Dentro de um contexto de saúde óssea, Vera Lúcia Matos, é interessante você considerar o uso dessa, o que o seu médico considere, o que você trate com o seu médico, né, a necessidade de vitamina D, né, sem dúvida nenhuma, né? E o K2, que vai direcionar especificamente também o cálcio, né, se você toma em direção ao osso, né, e não as placas arteriais lá, que por vezes podem calcificar. Então, para o direcionamento, esse K2, a vitamina D, sem dúvida, que vai também ter seus efeitos sobre a ossificação, sobre a dor articular, sobre a sua saúde óssea, né? Então, isso para a parte do panorama ósseo é interessante você considerar isso, né? Quero lembrar que, principalmente nas regiões do sul do Brasil, pessoas, principalmente, todo mundo tem menos exposição ao sol, né, de modo regular, mas pessoas de tez morena, que têm um filtro, né, maior para a vitamina D, podem ter, sem saber, hipovitaminose D, ou seja, baixa vitamina D, de modo geral, e podem sofrer mais com dores articulares e botar mais em risco, né, os seus ossos, né? Eu, uma vez, assim, consultou comigo uma moça muito forte de academia, né, instrutora, personal trainer, né, foi consultar comigo, tinha dores, fui medir, ela tinha uma tez morena também, e tinha uma vitamina D de 8, né, aqui na Serra Gaúcha. Então, muita atenção. Isso, pelo menos, né, no inverno, você tem que considerar esse tipo de suplementação. Havendo dúvidas, consulte o médico, naturalmente. Há exames que medem isso, né? Você consegue medir a vitamina D. E é uma ótima dica e uma alternativa. O ômega Então, 3... só lembrando que a vitamina D de 8 é muito baixa, uma dose ideal no valor de referência acima de 30 nanogramas por ml, Acima de mas 30. meu paciente, eu busco sempre estar acima de 50 para ter certeza de todos os benefícios da vitamina D, né? É verdade. O ômega 3, só para terminar a Vera Lúcia, nós falamos semana passada, né? Você pode olhar ali nos nossos canais que a gente falou Mais sobre de o uma hora. ômega 3, mais de uma hora, e é muito interessante sobre o ômega 3 ver a sua capacidade anti-inflamatória, né? Claro que você vai ter que ver a origem do produto, se não tem contaminação, se ele tem realmente não só expressa o peso da cápsula, né, que você nos explicou, que não é só o grama, mas se você tem exatamente lá dentro dessa cápsula vitamina, ômega 3, né, EPA, DHA, né, o que tem ali, né, e para você poder daí fazer um julgamento daquilo que é o melhor. Em doses mais altas, ele vai ter um efeito anti-inflamatório, né? E, claro, tem que ser alguma coisa de qualidade que possa resolver, tá, Vera Lúcia? Então, era isso que eu queria te dizer. Se você quiser tomar isolado, pode, mas tem todo um contexto de saúde que tem que ser visto. E a Vera lembrou muito bem que não é só o magnésio, né? Ela falou da K2, da D3, e eu tenho certeza, quando eu e o professor Cruio formamos, a gente pensava, suplemento para quem tem osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, osteoporose, já uma diminuição mais grave, com mais risco de fratura da massa óssea. A gente pensava em quê? Cálcio e vitamina D, não é verdade? Era É só cálcio e verdade. vitamina D, não tinha outro. E hoje em dia eu ainda vejo muitos médicos prescrevendo apenas o cálcio e vitamina D, enquanto já se sabe, como a própria Vera, né, não precisa ser médico para saber disso, que a gente precisa, além do cálcio, da vitamina D, precisa do magnésio, né, da vitamina K2, do ômega 3 e do boro para ter uma massa óssea interessante, além,
é claro, da proteína, né? A gente precisa dos aminoácidos para produzir o nosso colágeno. A gente tem grandes quantidades de colágeno, tipo 1 e 3, dentro do nosso osso, e a gente precisa, né, também de aminoácidos no nosso corpo para a gente produzir esse colágeno. Sem isso, não vai ter um osso forte. A Mara Silva traz aqui até uma questão interessante. Magnésio pode ser tomado para pré-diabético? Acabamos de citar que pode melhorar os níveis de glicose. E quem tem pressão alta, há pacientes que também têm um risco aumentado de pressão alta por falta do magnésio. Então, neste caso específico, só em tese, né, Mara? Não estou falando para você, mas estou só debatendo a tese aqui. Pode ser um auxílio para as duas situações. Então, você tem que considerar, né, em alguns pacientes, esse suplemento, e na dúvida, fale com o seu médico, né? E magnésio de qualidade. Bom, só complementando aqui, que eu estava estudando para essa live aqui com o professor Cruz, que ele vem sempre muito bem preparado, então eu tenho que estudar antes, eu vou nas escolinhas antes. Então, eu estava vendo um artigo muito interessante que eles utilizaram em jogadores de vôlei uma dose de 500 miligramas de magnésio. E eles faziam um treinamento extenuante, próximo de competição. Então, jogavam horas de vôlei. E eles pegaram um grupo, deram um placebo, né, que é uma cápsula com farinha ou sem nada dentro, né, que não funciona. E com outro grupo, eles deram a cápsula de magnésio. Eles viram que os que tomaram magnésio, esses jogadores de vôlei de alta qualidade, já atletas, né, e que estavam treinando intensamente, tiveram uma recuperação muito mais rápida e menor sensação de fadiga com magnésio, mostrando a importância dele para a recuperação muscular, né, e para a geração de energia no nosso corpo. Muito bacana. Essa live está salva? Tá. Está no canal do Dr. Azini. Você procure lá. Vai estar disponível. Há conteúdo de altíssima qualidade lá no Dr. Azini. E se por acaso alguém ainda não está lá, esteja, né? Os canais mais famosos da internet do YouTube brasileiro é o canal Dr. Azini. É o Whindersson Nunes e Dr. Gabriel Azini, né? Pau a pau. Muito bom. Então, assim, outra coisa que eu achei muito bacana. Qual é o que você toma aí, Azini? O que você toma? Porque todo mundo está perguntando esse, aquele. Eu tomo, já foi falado várias vezes, né? Que é um blend, né? É o blend da Doctor's First, que é o Gold Standard Magnésio, que é o magnésio citrato, que é o sal de mais alta absorção, o magnésio dimalato, que é ligado a 2 moléculas de ácido málico, muito importante para a geração de energia, proteção do coração, proteção do nosso cérebro, e o glicinato, ou bisglicinato, né? Que é ligado à glicina, que é muito importante para a cartilagem, também para melhorar o sono. Eu tomo antes de dormir, prescrevo muito esse tipo de magnésio e vou dar um adendo aqui. Muita gente que não está com boas quantidades de magnésio ou não come bastante fibra, quando toma um magnésio como esse blend, que tem o citrato, tem uma ativação do intestino e pode dar até uma efeito laxativo. É um efeito laxativo, é um laxante, né? Então, muito importante, se você tem esse efeito, você ter certeza que está consumindo fibra e prefira tomar ele junto das refeições. Se você toma esse jejum, o efeito laxativo pode ser um pouquinho maior, tá bom? Lembrando que, dependendo do magnésio, ele pode ter outros efeitos, né? Existiu o antigo Malox, né, que se usava para distúrbios gástricos, né? Parte dele havia uma combinação ali para que não houvesse tanto efeito laxativo, né? E se pudesse equilibrar, né? E não é tanto por isso que eu prescrevo, mas muita gente fala, doutor, agora eu vou no banheiro todo dia, que maravilha esse suplemento, que maravilha. Pessoas que ficavam 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro começam a utilizar o magnésio, repor o magnésio e começa a voltar um hábito intestinal mais saudável, né? É verdade. Se alguém depois ainda tem dúvidas sobre isso, depois eu ponho lá no grupo do WhatsApp qual é o tipo de magnésio, põe um link lá para você saber qual é, né? Cãibra e as bananas já falaram, às vezes é insuficiência de magnésio também. E uma coisa que pode ajudar na cãibra é quinino, né? Tem uma história sobre isso.
mas que também tem na água tônica, né? Mas aí não dá para indicar água tônica para quem tem Não pode. cãibra. É uma coisa curiosa que a gente acaba pesquisando para saber o que é que dá para fazer. Né? Outro ponto que eu queria levantar aqui, combate à depressão. Preste atenção, não estou falando para ninguém parar de tomar remédio para usar Não, magnésio, não. Ó. Nunca nos nossos pacientes a gente suspende medicamento. A gente não. adiciona alguns suplementos que ajudam no metabolismo, no equilíbrio corporal, e o médico que prescreveu pode notar que está precisando menos do medicamento. A maioria dos medicamentos precisam ser desmamados, né? Você diminuir as doses aos poucos até você perceber que realmente não precisa mais. Então, não é para ninguém parar de tomar antidepressivo. Existem estudos mostrando que ele diminui a ansiedade, diminui os sintomas depressivos, e muitos estudos mostrando que, associado a antidepressivos, ele aumenta também o efeito do antidepressivo. Então, é um campo que está sendo muito estudado também sobre o magnésio. Muito bacana. Você falou do treonato, né? E o pessoal gosta muito aí dessa alternativa, né? Toma o treonato para a memória. Quero saber se ele tem todos os benefícios. O que tu me diz aí, Azinho? Todos os benefícios do magnésio. Por quê? Era uma forma, né, de apresentação do magnésio, mas quando ele chega no nosso corpo, ele começa a ser liberado. Ele vai sendo liberado como magnésio livre que a gente vai utilizar no nosso corpo. Vai entrar nas nossas células na forma de magnésio, por isso que a gente mede ele dentro da célula. Então, o treonato tem todos os benefícios, além da passagem cerebral. O problema do treonato é que o fator de concentração, de diluição dele é muito grande. Então, para você ter uma dose, por exemplo, de 350 miligramas de magnésio elementar, de realmente do magnésio, do íon, do mineral magnésio, você precisa de grandes quantidades de magnésio treonato, que às vezes fica ruim para você ingerir 3, 4 cápsulas, né? É bem complicado. Muito bem. A Eliane disse que tem fibromialgia. É bom para mim? Pode ser bom para você, sim, né? Claro que a fibromialgia é uma doença que ainda se estuda muito, pois a causa exata não se sabe qual é. Se pensa que pode ser um problema na geração de energia, que pode ser alguma alteração de percepção neuronal sobre a dor, em que a pessoa tem muita dor, mesmo ao toque normal ou estímulos sensoriais normais. Então, não se sabe ainda exatamente a causa. É bem mais comum em mulheres, mas pode acontecer também nos homens. E você consegue uma grande melhora com mudanças no estilo de vida, né? Na sua alimentação, sem dúvida, e daí o plus da suplementação, em que pode ser útil. E a fibromialgia tem que lembrar sempre de verificar essa parte hormonal, de tireoide, veja com o médico, com a parte de hormônios sexuais, né? Muitas vezes é da pós-menopausa. É importante ver a função intestinal, o próprio sono, né? A sua nutrição, já falei, e a atividade física regular. E o magnésio Vai. entra em tudo isso, né? Porque ele é importante para o metabolismo, produção de hormônios sexuais. A gente precisa do magnésio como cofator para a produção de, por exemplo, hormônios como a testosterona. A gente precisa de magnésio, muito importante. A gente já falou aqui no início que o magnésio ajuda a liberar a melatonina, que deixa o sono de melhor qualidade, e a fibromialgia, 98% dos pacientes com fibromialgia têm algum distúrbio de sono ou dormem muito tarde, não conseguem dormir, deitam, ficam rolando na cama, ou tem um sono não reparador, ou até conseguem dormir, mas acordam muito cedo. Então, tem diversos distúrbios do sono que são muito frequentes na fibromialgia. Sem encontrar com a inflamação, que a gente consegue ver na fibromialgia, né? Uma hiperativação de células inflamatórias, de mastócitos, e o magnésio também, assim como a vitamina D, é muito importante para equilibrar nosso sistema imune, nossas células do sistema imune, como os mastócitos, macrófagos, linfócitos, né? É Então, isso com aí. certeza vai ajudar. Rogério Furtado diz o seguinte: dizem que o Brasil não é rico em mineral como magnésio no solo. Por isso, suplementar esse mineral é importante. É verdade, Azinho? Muito importante, Rogério Furtado, meu amigo, grande amigo aqui. Já fizemos um passeio para Jericoacoara, um downwind de kitesurf. A gente ia fazer, Olha, a que gente ia fazer bacana.
a gente ia fazer 200 quilômetros paralelo ali no litoral do Ceará de kitesurf. E eu e o Rogério, no primeiro dia já desistimos, a gente andou 60, já desistiu, estava muito cansado. É isso, Rogério? É isso aí, bacana. Então, Mas o suplementa aí. planejamento foi bom, o planejamento foi bom. Muito bom. E E é isso aí, por aí. causa O nosso disso, né? solo, a gente falou que o solo está cada vez mais pobre em magnésio. Existem estudos interessantes, né, que pegaram, por exemplo, tomate e de várias regiões diferentes, mostrando que tomate que cresce sempre nessas plantações que não ciclam, né, não fazem, não mudam o tipo de vegetal que estão plantando, já tem níveis muito mais baixos de magnésio. Isso é um grande problema. Muito bacana. Aí a Elisa quer saber de prótese de joelho, que está 5 meses com dor, é normal? Olha, tipicamente pode haver evoluções mais lentas, mas você tem que saber com o seu médico que fez a cirurgia se não tem nenhum tipo de complicação, né? Infecções, por exemplo, né? Ou outras alterações na reabilitação. E aí você vai ficar bem, com certeza, né? E há tratamentos que podem ser feitos, né? Baseados em bloqueios articulares que podem ajudar, né? Muito bem. Então, muito bem lembrado, né? Se você fez uma cirurgia, quem sabe mais da sua cirurgia é o médico que operou. Então você tem que Claro, falar com ele. Tem que falar com ele. Tem muita gente que fala, não gostei porque estou com dor ainda. Muitas vezes ele é a única pessoa que pode te ajudar. Então, fale com o seu médico. Se fez uma cirurgia, está com dor, primeira pessoa você falar em respeito ao seu médico, que ele talvez seja a única pessoa que vai conseguir claramente te ajudar. muito bem. E qual é que. Ó, a Mimi Mendes perguntou aqui de novo: qual é que você indica para câimbras? Então, para câimbras são todos eles. Qualquer magnésio, você vai conseguir aumentar os níveis de magnésio dentro das células do seu corpo, não no sangue, e isso vai diminuir câimbras, principalmente se a sua câimbra for por deficiência de magnésio. E mais uma boa notícia para as mulheres: sintomas de síndrome pré-menstrual, o magnésio tem alguns estudos que mostram também o alívio desses sintomas, aquela sensação de estufamento, né, de ansiedade, né, que quem é casado, quem tem uma parceira, ou as mulheres que estão presentes, sabem que essa época é uma época muito difícil, né? E a gente sabe que é uma situação difícil que a gente entende nas mulheres por causa desse ciclo muito rápido dos hormônios. Os hormônios masculinos são sempre estáveis, a testosterona é para estar sempre estável. E esse ciclo que ocorre nas mulheres é muito difícil de lidar. Então, é uma vantagem, né, que as mulheres tem que ter na sua qualidade de se controlar, porque realmente fica muito difícil conter esse desequilíbrio e parece que o magnésio ajuda a diminuir esses sintomas. Não só o magnésio, a vitamina D também é muito importante, a cúrcuma também tem benefícios, tem outros suplementos que podem ajudar nos sintomas da síndrome pré-menstrual. Muito bem. A Sandra Pinheiro diz o seguinte: doutor, estou tomando magnésio, melhorou muito a insônia. E a Elisa pergunta qual é a melhor hora de tomar o magnésio. Já está aí a sua resposta. Nós já falamos agora previamente, muitas vezes à noite pode ajudar a questão do sono. A Moni Mendes diz assim, suplemento para quem tem Parkinson, mas as dores, pernas, quadril, artrose nos joelhos, é um suplemento interessante, sim, né, Moni Mendes? Mas lembrar que o próprio Parkinson dá uma forma de rigidez, né? A forma mais célebre é aquela do contar moedas, né? Que a pessoa tem aquele tremor, né? Mas lembrar que muitas vezes o Parkinson ele dá rigidez da hesitação na marcha, dá outras alterações e essas dores muitas vezes estão associadas a esse fenômeno da rigidez. Então você tome a sua medicação receitada pelo médico de modo regular. Isso também ajuda demais, né, nessas dores, né? E lembrou uma outra coisa, para a gente não esquecer de falar, né? Que Uhum. qualquer suplemento, inclusive o magnésio, você tem que checar interações com medicamentos. Então, sempre que você estiver tomando medicamento, seja para Parkinson, seja para pressão arterial, diabetes, cheque se você pode associar um suplemento com medicamento. Não é só medicamento com medicamento que pode dar ruim. O suplemento com medicamento pode sim prejudicar o seu tratamento. Então, sempre fale com o seu médico antes de tomar qualquer suplemento ou tenha um acompanhamento, uma nutricionista que saiba dessas interações. Muito bacana.
Várias pessoas aqui agradecendo a nossa interação, tudo que falamos, né? O pessoal querendo saber de dor, nós já falamos aí do bisglicinato, desses compostos que são úteis. Vamos ver outra coisa interessante. Qual é a diferença, Azine, entre o treonato e o malato? Muito interessante. O malato, também chamado de dimalato, né, com ácido málico. O ácido málico também participa da geração de energia, né, do ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, né, que é nosso forno gerador de energia. Então, se seu problema principal, e geralmente é um dos primeiros sintomas de falta de magnésio, falta de energia, se o seu problema principal é falta de energia, o dimalato talvez seja uma excelente opção. Se o seu problema é falta de energia no cérebro, já com perda de memória, dificuldade de focar, talvez você precise mais do treonato para aumentar o nível de magnésio dentro do seu cérebro. E lembrando do dimalato, também muito importante para o coração, né? Estudos mostrando que ele protege o coração, tanto o ritmo, potência de contração cardíaca, quanto atrasa a arteriosclerose, a formação de placas nas artérias. Então, muito importante o magnésio para diminuir a oxidação do LDL, né? Aquelas partículas de gordura que viajam no nosso sangue. Quando você tem bastante magnésio, diminui a oxidação do LDL e diminui a formação de placas. É só respondendo aqui uma pergunta, pessoal perguntando onde atendo no Brasil. Eu atendo aqui na Inglaterra, estou aqui na Inglaterra, em Londres, estou atendendo em São Paulo já há um tempo, comecei já a atender em Floripa, e também no Rio de Janeiro. Ou seja, estou atendendo, daqui a pouco estou até em Bento Gonçalves, vou trabalhar com o professor Crua. Meu Deus. Estou esperando aqui aonde que é a sua clínica, professor? Aonde que é a sua clínica? Bento Gonçalves, aqui, Rio Grande do Sul, e online também, né? Nos casos muitos pacientes meus já de Porto Alegre já foram no professor Crua, lá em Bento Gonçalves, de carro. É incrível. Quanto tempo de carro dá? Quanto tempo de carro de Porto Alegre? 1h15. Pertinho. 1h30. Claro. Vários pacientes já vieram de Juí aqui, que adoram o Asile, foi muito legal. Enfim, o pessoal falando, magnésio 46 miligramas é um bom indício. Claro que depende do caso, a gente quer pelo menos tratar a hipovitaminose, né, Elisa, que é acima de 30. Então, a recomendação toda vai depender dos seus sintomas. O Ademar Esquenato, meu querido, muito bom mesmo, né? É bom demais aqui as lives com o professor Azine. Muito bom. Me conta uma coisa, o que o pessoal... o pessoal quer saber se tu está atendendo no Ceará, não? O Ceará, tive convite aqui do Ceará, o senhor tem que vir atender na Flórida, Portugal, Espírito Santo, olha que beleza. Vamos viajar esse mundo todo aí, vamos viajar esse mundo todo. Mundão de Deus aí, coisa boa. Vê aí no YouTube, se o pessoal ainda tem perguntas, Deixa eu ver aqui. O magnésio para constipação, exatamente. Então, se a grande maioria dos sais, aí, das alternativas de magnésio, eles causam um efeito laxativo, né, Leia? E pode ajudar, né? O próprio cloreto de cálcio pode ajudar, ou esses blends aí que o Azine mostrou, falou, pode ajudar e é útil. Então, vai ter duas alternativas aí para você, né? Eu vou pegar a última pergunta aqui do nosso amigo Adil Lacerda, seguidor. Doutor Gabriel, minha irmã fez angioplastia. Qual magnésio ela deve usar? Pois a mesma sente muitas dores nos ossos. Só pela angioplastia, né? Para quem não sabe, é melhorar a artéria, uma artéria que estava entupida, né? Melhorar a perfusão sanguínea numa artéria, geralmente ali na coronária, né? Que são artérias que nutrem o coração. Então, só por isso o magnésio já é interessante, porque a gente falou que ele atrasa o crescimento das placas que entopem as artérias, que podem dar um infarto quando entope no coração, podem dar um derrame quando entope uma artéria no cérebro. Então, o magnésio já protege isso. E dores nos ossos, muito importante, a sua irmã, Adi, ela vê se ela não está utilizando um medicamento que diminui muito a coenzima Q10 e dá dores nas pernas, que é essa sensação, essa queixa de dor nos ossos. Eu já tive muito em paciente usando estatinas, que é um medicamento excelente para diminuir colesterol, muito bom, não suspendo também, mas a gente sabe que ele diminui a coenzima Q10. E muitas pessoas que tiveram angioplastia, que têm que usar estatina de altas doses, tem uma grande diminuição da coenzima Q10 que pode dar dor nos ossos. Às vezes, não é a falta de magnésio, Adi, talvez seja a falta de coenzima Q10. Fale com o nutricionista, fale com o médico para ver se pode ajudar isso.
Muito bacana. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta para quem está nos assistindo. Já falamos de ômega 3, já falamos de magnésio hoje. Respondemos várias perguntas, as dúvidas mais frequentes. Qual é o próximo suplemento que você quer que a gente aborde? Coloca aí que nós vamos considerar. Põe aí o que é que você quer que a gente fale na próxima live. Acho que daqui umas 2 semanas, né, Zine? Vamos falando, né? 15 dias a gente faz essa live. A gente faz, eu te incomodo. Qual vai ser a maior pedida aí de suplemento que a gente vai prestigiar? Metilsulfonilmetano, MSM, é menos conhecido. Boa também. Zinco, interessante. Vamos ver o que Falaram mais. sódio aqui, ó. Lucas falou sódio. Sucupira. Q10. Vitamina D eu acho muito interessante. K2, selênio. B12, cúrcuma. Ó, Demares Kenato, meu amigão, aí pediu K2, Marluce, K2. Q10, coenzima B12. Boswellia. Você quer B12 ou você quer vitamina D ou coenzima Q10? O que você quer? Eu acho que a gente poderia falar um tema que a gente não faz muito, que é o complexo B, né? Não só da B12, mas falando do complexo B, porque muita gente está deficiente em vitaminas do complexo B e toma errado, toma a forma errada. Então é uma preocupação muito grande. O que vocês acham? B12 complexo B, tá bom? Então, aí nós ficamos com essa perspectiva, né, de falar sobre o complexo B, B12, ó, B12. O pessoal gostou de B12, ótimo. Gostou de B12, ó, vindo bem. E você participe, complexo B ali, ó. Você participe das lives, pois você pode ter as suas perguntas respondidas e pode opinar qual o suplemento seguinte que a gente vai falar. Né? E você só vai pagar uma coisa, você vai dar um like aqui, vai dar um like nessa live e vai botar um comentário. Esse é o seu pagamento para a gente saber que você gostou desse conteúdo, para a gente dedicar o nosso tempo. Já deu meia-noite aqui em Londres, já tem que diminuir essa luz na minha cara aqui dessa tela para parar de inibir a minha melatonina. E eu vou descansar aqui para a gente poder estudar mais, para fazer uma live, trazer uma live de qualidade para vocês. Então, se você deu like aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu convidar, para quem ainda não conhece, o canal da Artrose é no YouTube, você digita... Eu sou o Dr. André Cruel, alguém perguntou ali, quem é o médico de Bento Gonçalves, Dr. André Cruel, entra lá na casinha do lado ali, né? Você está ali no canal do Gabriel Azini, dá uma olhadinha ali na casinha do lado, canal da Artrose, vai me encontrar, inscreva-se, não se esqueça que isso é muito bacana. E Elizabeth, vocês são nota 10 mil, muito obrigado. Foi uma alegria ter estado contigo, Azine. Poxa, tu tá até a meia-noite aí, né? Trabalhando. O pessoal, o da Artrose é top, olha lá, o pessoal elogiando. Valeu, Fabrício. Deus abençoe, meu amigo. Vamos nessa. Um abraço, até mais, pessoal. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado.